Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus. Deus proverá, o nosso Deus proverá. Louvado seja Deus. Nós vamos refletir hoje na palavra de Deus, num texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 5. E esse texto vai estar nos falando a respeito de um princípio muito abençoado e abençoador. Vai nos falar sobre a obediência a qualquer custo e a qualquer preço. O texto fala-nos a respeito da pesca maravilhosa. É um dos textos mais conhecidos e amados na palavra de Deus. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcados e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Glória a Deus. Pela obediência dos discípulos de Jesus, logo no início do ministério de cada um deles. Obediência é algo que nós estamos sempre diante dela a todo momento de nossas vidas. Nós estamos sempre sujeitos à autoridade de alguém, ou somos autoridade sobre alguém. E no exercício dessa autoridade, é necessário que haja obediência para vivermos em fraternidade, para vivermos em sociedade, para vivermos em comunidade. É necessário que haja da nossa parte um princípio de obediência. Quando nós assim procedermos, a tendência é viver melhor. E esse princípio Deus nos ensina, porque ao exercê-lo, nós atraímos sobre nós as bênçãos. Aliás, a palavra de Deus já nos diz lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, que a obediência a Deus gera bênção. A desobediência a Deus vai gerar maldições. Veja bem, se nós queremos ser bem sinceros, nós vamos ver que sempre obedecer é melhor do que desobedecer. Agora, a parte mais delicada na escolha entre obedecer e desobedecer, porque obedecer nem sempre é fácil, é a decisão mais fácil. E isso me faz recordar, nos tempos de criança, quando inúmeras vezes os meus pais me obrigavam a fazer algo que eu não queria. E isso não aconteceu só comigo, aconteceu com você também. Quando os nossos pais nos obrigavam a fazer algo que nós não gostaríamos ou que nós não entendíamos o porquê tínhamos que fazer. Mas ao fazê-lo, nós estávamos tão somente obedecendo-os. Hoje eu me lembro com saudades, com toda sinceridade, com saudades daqueles tempos. Me recordo de boas partes daquelas ordens dadas
E hoje eu entendo por que elas foram dadas. Quais as circunstâncias que envolveram o dar aquelas ordens. E hoje eu reconheço e vejo que foi melhor eu obedecer do que desobedecer. A tomada daquela atitude em obediência, com certeza, me ensinou a ser uma pessoa melhor do que eu era. Muitas daquelas decisões que eu tomei lá atrás e que você tomou, se nós tivéssemos tomado pelo caminho da desobediência, provavelmente não seríamos quem nós somos hoje. O que somos hoje tem muito a ver com o que nós obedecemos ou não no passado, lá atrás, na figura dos nossos genitores, na figura dos nossos pais. Veja como isso é interessante, o princípio da obediência. Pois bem, agora nós estamos aqui não simplesmente diante de um pai terreno, uma mãe terrena, dos nossos genitores desse mundo. Agora nós estamos diante de Deus. E o princípio é praticamente o mesmo. O texto bíblico nos dá conta que os discípulos chegaram de uma pescaria, onde durante toda a noite eles tentaram pescar. Jogaram redes de um lado, jogaram redes de outro lado, mas assim foi durante praticamente toda a madrugada. E como naqueles dias que acontecem com todo mundo, tem dias que dá certo, tem dias que não dá certo. Esse foi um daqueles dias que não deu certo. Voltaram para casa com os barcos completamente vazios e as redes sujas. Mas estavam ali à beira do lago, lavando as suas redes, já prontos para ir para casa, decepcionados com aquela noite de trabalho. Eis que de repente tem um encontro com Jesus. E Jesus, entrando num daqueles barcos, pediu que eles se afastassem um pouco para ficar melhor para falar para a multidão. Terminando o seu ensinamento para as multidões, conforme o texto nos fala, Jesus agora fala diretamente a Simão. Simão, eu quero que você volta com o seu barco para uma parte mais funda, para uma parte mais além do que nós estamos aqui. Começa então nesse momento o princípio da obediência. Simplesmente o Simão obedeceu à voz de Jesus. Agora, em seguida, Jesus falou: lança a sua rede para pescar. Aí, nesse momento, o Simão o interpelou, dizendo exatamente o que o verso de número 5 nos fala. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Em obediência à tua palavra, em obediência ao teu mandar, para acatar a uma palavra sua, a uma ordem sua, para seguir uma ordem sua, para aceitar um mandamento seu, para cumprir o que o Senhor me pediu, para executar o que nessa hora o Senhor acaba de determinar para mim fazer e respeitar o que me foi pedido, eu vou lançar as minhas redes, a minha rede nas águas novamente. Mas já vou lhe adiantar que não vou apanhar nada, porque naturalmente a maré hoje não está para peixe. Bom, o texto prossegue por dizer que em obediência à voz de Jesus, a palavra de Jesus, as redes se pesaram, e eis que de repente ele pegou uma quantidade enorme de peixe. Mas eram tantos peixes, mas eram tantos peixes,
O texto bíblico nos diz que as redes começaram a se romper, começaram a rasgar. As redes foram preparadas para uma quantidade X de peixes. E agora veio uma quantidade Y de peixe. Veio uma quantidade muito superior. E se eles não puxam rápido, eles iriam perder tamanho a quantidade de peixes que com certeza estava ali. Mas aquela pesca foi providenciada por Jesus e só aconteceu porque havia obediência da parte deles. Ainda que num primeiro momento Pedro questionou, como muitas vezes nós questionamos, no segundo momento ele obedeceu, assim como nós também devemos obedecer. Nós não precisamos ficar discutindo ou negociando com Deus. Isso não vai nos ajudar em nada. Isso não vai nos somar em nada. Pelo contrário, o que vai realmente nos abençoar é colocarmos em prática o princípio da obediência a Deus. Seja obediente. O texto da palavra de Deus chama a nossa reflexão a essa obediência em toda e qualquer circunstância. Com barco cheio de peixe ou sem peixe no barco, com as redes cheias de peixe ou com as redes vazias e sujas de nada ter apanhado, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, talvez muito mais do que tenhamos obedecido os nossos pais. Em 1 Samuel, lá no Velho Testamento, no capítulo de número 15, no verso de número 22, o profeta diz que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. É preferível obedecer a Deus. É mais vantajoso obedecer a Deus. Olha, é mais tranquilo obedecer a Deus. Deus tem promessas abençoadas para aqueles que obedecem, para aqueles que não desobedecem. A pergunta que fica para mim, para você, para cada um de nós, nessa manhã e nessa hora: você é obediente a Deus? Você é obediente à palavra de Deus? Você é obediente à voz do Espírito Santo de Deus? A bênção se reflete exatamente na obediência. Para obedecer é necessário ter fé e acreditar. Olha, isso é sério. Eu me recordo de um profeta bíblico, no caso Elias. Ele confiou que os pássaros e uma viúva pobre haveria de alimentá-lo, porque Deus disse que isso iria acontecer e por isso ele foi para o deserto. Olha, você pode acreditar. Deus pode estar a lhe pedir algo absurdo para fazer. Os absurdos de Deus só podem ser obedecidos pela fé. Mas quando nós obedecemos a Deus, tudo termina bem. E sabe por quê? Porque a obediência gera bênção. Senhor, nós trabalhamos a madrugada inteira e nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as nossas redes. Olha, lance a sua rede, obedeça, tenha fé, independente do que dizem ou deixam de dizer. Deus está dizendo: obedeça a palavra. É tempo de crer em Deus. É tempo de obedecer a Deus. Deus está a dizer que Ele cuida de você. Ele guarda você. Ele protege você. E você hoje está num barco. E o barco pode estar vazio. Mas se você obedecer e crer, com certeza
você vai ter uma história de uma pesca maravilhosa para contar depois que tudo isso passar. Tenha uma história como Pedro e os discípulos tiveram. Tenha uma história para contar, mas tenha uma história abençoada, que foi alicerçada em cima desse solo sagrado, que é a obediência a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus. Deus proverá. Deus proverá. O nosso Deus proverá. Tenha um excelente dia na presença do Rei Jesus. Amém.